Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a gente agradece, Carlos, ao Movimento dos Catadores pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande participar da Expo Catadores e a gente vê a evolução ano a ano, né? Cada vez... Tem muita gente chegando ainda aí. Cada vez que a gente vem aqui, a gente vê como estão evoluindo os catadores do ponto de vista profissional, desenvolvendo uma série de novas parcerias a cada ano que passa, né, com o setor privado. E hoje a gente veio então falar um pouquinho aqui do setor privado, do engajamento do setor privado na questão da reciclagem pós-consumo, né? Hoje fala-se muito, está na lei, na logística reversa. Mas a logística reversa, na verdade, já é feita há muitos anos no Brasil, né? O catador atua com a coleta de papelão no Brasil, por exemplo, desde a década de 60, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de como o setor produtivo que produz embalagens, envasa produtos embalados e distribui esses produtos, né, o varejo, como ele está se articulando para, principalmente, dar uma resposta aos acordos setoriais previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que pode diminuir um pouquinho a luz aqui, não pode? Bom, eu gostaria de primeiro perguntar, quem já conhece o SEMPRE, né, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, poderia levantar o braço, por favor? Ok. Então, para quem não conhece, o SEMPRE foi fundado em 1992 pelo setor privado com o objetivo de trabalhar a questão da reciclagem pós-consumo. Nós temos um stand aqui na Expo Catadores, ao qual eu convido os senhores que não conhecem a fazer uma visita, né, os que conhecem também, para conhecer um pouco das atividades do SEMPRE. Então, o SEMPRE foi fundado com a missão, com o objetivo de ajudar o Brasil a avançar na reciclagem de resíduos urbanos, ok? Uma iniciativa voluntária que começou na Rio 92, esse ano na Rio Mais 20, o SEMPRE completou 20 anos de atuação. Então repare que há 20 anos atrás, muitas empresas já tinham uma preocupação com o que aconteceria do ponto de vista do consumo de seus produtos, né? Não apenas com resíduo gerado dentro da empresa, mas também com o resíduo chamado pós-consumo. E aí o SEMPRE passou a desenvolver uma série de atividades. Nós temos parcerias com prefeituras, né, dentro do setor privado, e especialmente com os catadores, né? Então o SEMPRE começou a trabalhar com catadores em 1994, né? Quando nós tivemos as duas primeiras cooperativas que se estabeleceram no país, que foi a Copa Amari, aqui em São Paulo, e a Asmari, em Belo Horizonte. A partir dessas duas experiências, o SEMPRE se aproximou dos catadores, e nós, inclusive, desenvolvemos uma metodologia para replicar essas experiências da Copa Amari e da Asmari por todo o Brasil. Então, se vocês fizerem uma visita ao stand, quem não conhece ainda, sempre tem um kit para formação de cooperativas de catadores. Nós temos uma equipe que ministra cursos de capacitação para os catadores em nível nacional. E esse kit, ele, de uma certa forma, ele é autodidata. Então, qualquer instituição, uma prefeitura, uma ONG, uma empresa, pode aplicar o curso, ou os próprios catadores podem aplicar o curso. Então, o SEMPRE começou em 1994, portanto, há bastante tempo, acompanhamos essa evolução dos catadores ao longo dos anos, a trabalhar com os catadores. E, infelizmente, na Política Nacional de Resíduos, nós tivemos, então, a consolidação, né, de todo esse trabalho e o reconhecimento do trabalho formal que os catadores fazem no Brasil, que é um trabalho essencial para as cidades, né? Nós sabemos que o lixo é um dos grandes desafios das cidades, né, sustentáveis nesse século que nós estamos, e a questão e o trabalho dos catadores é fundamental para equacionar essa questão da destinação do lixo. A ponto de, em Belo Horizonte, a informação que a gente tem é que se os catadores pararem de fazer atividade normal, isso significa um incremento de 65% a mais de resíduos recicláveis do que teria que ser destinado para os aterros, né? Então isso mostra um exemplo concreto da importância que tem os catadores para as cidades hoje. E o SEMPRE, atento a isso, passou a se
se aproximar cada vez mais dos catadores. Hoje nós temos, inclusive, atividades não apenas de capacitação, mas de aparelhamento de cooperativas, né? Doação de máquinas, equipamentos, para que as cooperativas possam avançar do ponto de vista da eficiência, né? Na gestão e na operação. Então, com a política nacional, houve uma consolidação da importância, né, do papel dos catadores, e lá no artigo 33 da lei, nós temos então a responsabilidade compartilhada, né, o conceito de responsabilidade compartilhada. Entre quem? Entre o setor privado, né, o setor empresarial, as prefeituras, os catadores. Dentro do artigo 33, nós temos a subdivisão por tipos de materiais. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui da fração seca do lixo, que são a maior parte é a embalagem pós-consumo. Mas tem outras classificações que os catadores também podem participar, como é o caso de eletroeletrônicos, né? Então a gente tem aqui uma exposição, por exemplo, do Instituto GEA, aqui na Expo Catadores, que mostra ali o curso de capacitação dos catadores que é realizado na USP, para trabalhar com resíduos eletroeletrônicos, porque resíduo eletroeletrônico ele oferece risco, né? Risco no manuseio, risco à saúde do catador. Então, para poder a cooperativa se qualificar a trabalhar com resíduo eletroeletrônico, ela precisa passar por um processo de capacitação, de aprendizado. Mas, principalmente na questão dos resíduos recicláveis, o plástico, o papel, o metal, o vidro e tal, o artigo 33 da lei prevê que o setor empresarial que produz embalagens, que invasa embalagens e distribui, poderá então exercer a sua responsabilidade compartilhada a partir de algumas opções, entre as quais trabalhar em parceria com as cooperativas de catadores, né? Além de pontos de entrega voluntária, recompra do material reciclável, outras opções. Então, para a gente ficou muito fácil, porque o SEMPRE já tem expertise em trabalhar com os catadores, e aí o setor empresarial recorreu ao SEMPRE para que nós pudéssemos coordenar um trabalho de coalizão do setor empresarial para formular uma proposta de ampliação da parceria com os catadores, né? Então, são associações de empresas produtoras de embalagem, associações de empresas usuárias de embalagem e associações do varejo, que estão numa coalizão empresarial formatando uma proposta essa que a minuta, o movimento já tem, o movimento dos catadores já tem essa minuta, né? Está com o Roberto, Severino, Luiz, de forma que nós teremos daqui para frente uma ação mais coordenada, a ideia é essa, entre o setor empresarial, ligado a esse tema da embalagens, e os catadores. Dentro dessa estratégia, nós pretendemos trabalhar de algumas formas. Primeiro, a questão da capacitação e do aparelhamento das cooperativas ainda é um item muito importante, porque, segundo a classificação do movimento, nós temos 5 níveis de cooperativas no Brasil. Algumas que estão se formando agora, portanto, necessitam de um determinado tipo de capacitação e aparelhamento, e outras que já estão num nível mais amadurecido, que são os casos das redes de catadores. Então, para esses diferentes níveis de cooperativas, a gente está desenvolvendo uma metodologia de atuação em conjunto, né? Então, hoje nós identificamos as seguintes necessidades nas cooperativas: a capacitação, que é um item fundamental. É bom lembrar que as cooperativas conquistaram um espaço importante com a política nacional, mas com o espaço conquistado agora vem uma responsabilidade. E a responsabilidade que cabe agora às cooperativas é uma responsabilidade semelhante a qualquer empresário hoje atuando no Brasil, né? Então, quando você começa a ver os requisitos que você tem que preencher, né, a parte
fiscal, a parte tributária, as questões das relações de trabalho. É bastante complexo, né, você ter um empreendimento no Brasil. E a cooperativa de catadores nada mais é do que um empreendimento privado como outro qualquer. Então nós vemos agora um desafio grande para os catadores na formalização da atividade, do trabalho, porque repare o seguinte, um dos pleitos dos catadores é fazer a venda direta do material reciclável ou para a indústria de reciclagem ou para o grande atacadista de material reciclável, né? Evitando passar por todos aqueles intermediários na cadeia, com isso agregando, inclusive, valor ao trabalho. Para que seja feita essa venda direta, tanto para a indústria de reciclagem quanto para o atacadista, o grande atacadista que seja, deve haver uma formalização da cooperativa, porque senão você não consegue queimar algumas etapas, né, da cadeia devido à informalidade. Então as cooperativas precisam ter muita atenção com relação a isso. Um outro desafio, Carlos, que a gente está enfrentando também agora, a questão do mercado informal de embalagens, né, pós-consumo. Então eu quero citar aqui o exemplo do projeto da Vira-Lata, que é muito bom, quem não conhece deve conhecer, que em parceria com produtores, né, fabricantes de determinados tipos de bebidas, eles estão cuidando para que as embalagens não tenham um destino incorreto, porque a pior coisa que tem é você associar ilegalidade à atividade da cooperativa, do catador. Então não pode, pessoal, por exemplo, vender garrafa inteira de uísque escocês no mercado para o cara envasar um produto falsificado, né? Porque isso depõe contra a imagem dos catadores. E nós temos procurado sensibilizar as empresas para que elas recorram aos catadores como um parceiro também nesse aspecto, né, de combate à atividade ilegal em alguns segmentos aí. Mas para isso, os catadores, as cooperativas devem estar, como eu falei, formalizados, trabalhando de forma organizada, e essa aproximação com o setor privado é muito importante no longo prazo você preservar a relação de confiança, né? Então a gente sabe que conquistar credibilidade e confiança leva muito tempo. Destruir essa credibilidade e essa confiança num estalar de dedos, né? Então a relação de confiança ela tem que ser construída, e com isso as cooperativas vão se habilitando, né, e preenchendo os espaços que são hoje tão desejados. Temos um outro exemplo aqui concreto na feira, que é a garrafa de PET 100% reciclada. Repare o seguinte, no momento em que os catadores se organizam e fazem contratos com as empresas que utilizam essas embalagens de venda do material, olha o ganho que você está tendo. Primeiro, vai agregar valor ao trabalho da cooperativa, porque vai melhorar o preço lá do PET. Segundo, é um cliente para quem você vai fornecer fiel, né? E isso vai fazer com que você tenha garantia da venda do seu produto e menor oscilação do preço do mercado, que é um item que aflige muito as cooperativas, as flutuações de preço. Agora, para isso, de novo, a cooperativa tem que se qualificar, se preparar para ser esse fornecedor e ocupar esse espaço, né? Uma outra forma também que nós estamos trabalhando são os pontos de entrega voluntária no varejo, para que eles sejam operados, né, pelas cooperativas. Então a cooperativa tem que se qualificar para prestar esse serviço, né, dos pontos de entrega voluntária, ser remunerada por isso, pela empresa, pelo setor empresarial, e o material reciclável ela vai depois fazer a venda normal e ficar com a receita. Mas para que ela preste esse serviço, ela também tem que estar qualificada, não pode haver descontinuidade no serviço prestado, tem que ter regularização, né, de toda a documentação da cooperativa, né, porque senão, pessoal, e aí nós não devemos nos colocar na posição de quem está contratando. A empresa não pode contratar a cooperativa porque ela não teria a segurança, né, de que teria um serviço sendo prestado com qualidade e regularidade, ok? Então, dentro desse desenho do acordo setorial que nós estamos pensando,
a parceria com as cooperativas se dá desse nível, sempre que possível na compra direta do material reciclável, melhorando o preço para a cooperativa, na contratação das cooperativas para a prestação de diferentes tipos de serviço, nos contratos aí que as empresas vão fazer para fornecimento do material reciclável diretamente, né? E também na questão da capacitação e do aparelhamento das cooperativas. A gente sabe, como eu falei, que são níveis diferentes que as cooperativas têm, inclusive ao longo do território nacional, há uma variação grande das condições, das características das cooperativas. Então repare o seguinte, nós agora estamos juntando, porque as empresas que trabalham com cooperativas há muito tempo, a gente conta nos dedos, né? Você veja que não tem muitas aqui expondo. Então agora nós estamos trabalhando em função do expertise do SEIPRE com uma ampla coalizão do setor empresarial. Então muitas empresas que nunca trabalharam com reciclagem pós-consumo, com projetos, com catadores, estão agora nesse momento, hoje, amanhã, discutindo, né, como fazer isso, aprendendo e trabalhando para formular uma proposta a ser apresentada para o Ministério do Meio Ambiente até o final do ano, que seria o final da regulamentação da lei de resíduos. Então nós temos lá previstos os acordos setoriais, como eu falei anteriormente. Então o setor empresarial está se organizando numa ampla coalizão para entregar para o governo, com a participação dos catadores. Como eu falei, a minuta dessa proposta inicial, ela já está com o Severino, com o Roberto, com o movimento, né? Então a ideia é entregar para o governo até o final do ano com a participação dos atacadistas, dos catadores e das prefeituras, com as quais nós temos que também atuar em função da titularidade que tem a prefeitura sobre o serviço de manejo de resíduos sólidos. Essa proposta, com ela a gente espera dar um passo adiante. Nós estamos dividindo em duas fases. Uma fase inicial que seria importante para que a gente conseguisse entrar no que a gente chama voo de cruzeiro, né? Porque vai ser um aprendizado no início de todas as partes que estão participando, até a gente poder entrar em voo de cruzeiro. E a gente só acredita que isso vai ser possível com a participação de todos. Mencionaram na apresentação passada que os catadores deveriam apresentar uma proposta de acordo setorial, mas eu acho que não pode, né? Eu não sei se o Silvano vai falar isso depois. Então é por isso que a gente quer fazer a construção dessa proposta dos catadores junto com o setor empresarial, com as prefeituras, para que estejam todos juntos no mesmo barco. Então, em linhas gerais, acho que era isso que a gente gostaria de deixar para vocês aqui, a mensagem, e a gente fica aberto depois para a fase de perguntas, que eu acho que é bastante importante e pode ser bastante esclarecedora, ok? Mais uma vez a gente agradece o convite do movimento para participar aqui da Expo Catadores 2012, ressaltando a evolução da feira. E viu, Carlos, agora já falei com... Ei, Carlos, já falei com o Severino, com o Roberto, tem que ser anual o evento, entrar para o calendário, data definida, porque é importante para, inclusive, atrair o setor empresarial para que haja um planejamento da participação. A gente precisa de tempo, né? E aí, com certeza, o evento vai explodir e vai melhorar ainda mais, ok? Então fica a sugestão, evento Expo Catadores anual, ok? Obrigado pelo convite, foi um prazer, estamos à disposição depois para as perguntas. Obrigado, André.